Para ser mais exata, foi R$ 2.205,33 de renda passiva que eu recebi aqui na minha carteira de investimentos pessoal da Independência Financeira da Sam. Gente, vamos falar sobre isso? Foi o maior valor de renda passiva que eu recebi desde que eu comecei a investir lá em 2015. Mas é óbvio que eu vou contar um pouco mais sobre como eu alcancei esse tipo de valor, para que você possa trilhar uma jornada parecida, quem sabe até maior, e eu vou querer ouvir aqui de vocês quem também já está recebendo renda passiva através dos investimentos. Vou querer saber quais são os resultados, quais são as dúvidas, os receios, para eu poder ajudar vocês, né, gente? Ah, muito bom. Olha, já tô vendo Carol Rodrigues aqui, Ana Ali, tudo bem, meninas? Que delícia ter mulheres aqui com a gente, que eu sempre falo, né? Quando eu quero falar sobre independência financeira, é impressionante como os homens já respondem ali rapidinho, já querem saber sobre o tema, né? Mas eu vejo que as meninas às vezes ficam um pouco acanhadas, talvez, gente, pela dívida histórica que a gente tem. Nós mulheres tivemos acesso aos investimentos muito mais tarde do que os homens, então é natural às vezes a gente achar que esse mundo não é pra gente, mas é, e eu sou prova disso, eu vou mostrar isso pra vocês, viu? Ah, muito bom ver vocês aqui, ó, o Andrevan tá aqui, Jefferson entrou, gente, muito legal ter vocês aqui comigo, e eu quero já saber, aos pouquinhos vão colocando aí quem já recebe renda passiva, quem já tem investimentos. Quem de repente veio aqui para se inspirar, ainda não recebe renda passiva, mas quer entender um pouco desse mundo para ver se esse mundo é para você. Eu diria que esse mundo é um pouquinho para todo mundo, viu? Alguns vão colocar uma dose um pouco maior, outros vão colocar uma dose um pouco menor. Aí a gente vai falar de perfil do investidor, nem todo mundo é igual, né, gente? Muito bem. Então, olha, ao longo da live, fiquem à vontade para perguntar. Manda essa live aqui pra galera. Tem um aviãozinho aí, ó. Às vezes tá o povo tudo desocupado aqui no Instagram, rolando, não aprendendo nada. Pega essa live e já manda pra essa galera, que é pra eles poderem aprender aqui com a gente. Ó, a Daniele entrou. Muito bom ter vocês aqui, viu? Fico muito feliz. Vamos falar sobre independência e renda passiva, viver de renda, que é o tema que vocês tanto gostam, né? E também, gente, aperta esse coraçãozinho, que é para o Instagram entender que essa live é interessante, é um assunto de utilidade pública, eu diria, e avisar mais pessoas que nós estamos aqui. É de graça, então sem dó nesse coração, senta o dedo aí, minha gente. Renata, ai, que legal ter vocês aqui. Pois é, minha gente, sim, esse foi o valor que a minha carteira trouxe de renda passiva em maio. E eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente primeiro tem que reforçar um pouquinho desse conceito, né? O que é renda passiva, né, gente? O que é viver de renda? Vou trazer um exemplo que a gente já está bem acostumado, né? Então, por exemplo, quando alguém compra um imóvel e aluga para uma pessoa, ela fez o esforço, né, de comprar aquele imóvel, né? Quantas pessoas, né, gente, conseguem comprar um imóvel nessa vida? Ainda mais para alugar, né? Normalmente a gente compra para morar. Quando a gente já está no nível de comprar para alugar, porque o negócio já está avançando, né? Então, uma vez que você fez esse esforço inicial, comprou esse imóvel e aluga para alguém, a partir daquele momento, o dinheiro que você recebe de aluguel, ele é uma renda passiva na sua mão. Você não precisa mais atuar, né, para receber aquele dinheiro passivamente, sem você precisar fazer mais nada. Todos os meses aquele aluguel vai cair na sua conta. Beleza? Essa renda passiva, os brasileiros já estão super acostumados, né? Às vezes tem gente que recebe, tem gente que paga aluguel, enfim, mas a gente já conhece bastante essa dinâmica. O que a gente não conhece? Que a gente também pode receber renda passiva de outras formas. E a forma que eu vou mostrar para vocês aqui é através do mundo da renda variável. Nos investimentos, gente, só existe dois jeitos da gente realmente investir, sendo bem didática, tá? O primeiro é a gente emprestar o nosso dinheiro em troca de juros, né? Que é a famosa renda fixa. Tipo a poupança, você põe um dinheirinho lá
E aí você recebe uma rentabilidade no momento que você resgatar aquele dinheiro, sacar aquele dinheiro, você recebe o quanto rendeu. Beleza? Beleza. Qual que é o outro jeito, além da gente emprestar nosso dinheiro em troca de juros? É a gente entrar no ambiente da renda variável, que é quando a gente começa a ser sócio das empresas ou ter uma cota dentro de um fundo imobiliário. Olha, alto nível esse papo de hoje, hein? Ah, que legal, a Érica tá aqui, muito bom. Ai, que delícia, mulherada em peso. Gente, eu tô amando eu falar de investimento, já de renda variável, e a mulherada tá aqui. Vocês não têm noção que eu me arrepio todo dia. Nem dá pra ver, né, que os pelinhos estão escondidos. Mas é que, gente, eu fico muito feliz, meninas, de ver vocês aqui interessadas por esse tema. Eu quero ver essa mulherada tudo enriquecendo. Vocês também, tá, meninos? Mas é que as meninas, ó, tem um amor aqui, um quentinho a mais no coração. Né? Então pronto, você pode, com a mentalidade de sócia, de sócio, se tornar aí acionista de grandes empresas, comprando ações na Bolsa de Valores. E você não precisa entrar com os dois pés, né? Já se jogar como se não houvesse amanhã, e nem precisa especular, ficar de olho no mercado o dia inteiro, ver se está caindo, se não está, ficar aquela sensação de desespero. Existe uma forma, gente, da gente de fato investir. Porque na Bolsa de Valores existem dois perfis. O do especulador, que ele não está nem aí para a quantidade de dívidas que aquela empresa tem, qual que é o lucro, a receita, a saúde da empresa, ele quer que se lasque. Porque o especulador, ele quer ter ganho de curto prazo. Então, ele está preocupado com o valor de compra e venda. Só que pessoas que pensam com essa mentalidade, elas não estão pensando em renda passiva, elas estão pensando em ganhos de curto prazo. É possível ganhar dinheiro assim? É lícito? É, gente, não é proibido. É o famoso trade, né? Tem gente que faz day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, e tem gente que faz swing trade, que é você comprar num dia e vender em qualquer outro depois, seja um dia depois, seja 10 anos depois, continua sendo swing trade. Só que isso, gente, exige sim um acompanhamento muito maior da carteira, do mercado. Isso normalmente é uma profissão. E muitos de vocês que estão aqui querem usar os investimentos para alavancar o potencial aí do trabalho de vocês, de quanto vocês conseguem poupar no mês, enfim. Vocês não querem virar trader. Se alguém quiser, ok, né? Tem um monte de gente aí também para vocês aprenderem, tem curso, só pega uma pessoa séria, né? Que tem a certificação correta, analista CNPI, que possa realmente ensinar para vocês, pelo amor de Jesus. Mas normalmente quem está me seguindo aqui não está com essa cabeça de especulação no curto prazo. Qual que é a nossa meta aqui? Construir uma jornada para que a gente complemente a nossa aposentadoria e a gente tenha um patrimônio que rende o suficiente para a gente ter o nosso custo de vida mais brando. Quem sabe até, gente, pagar todo o nosso custo de vida. Isso significa atingir a independência financeira. Pô, se os meus rendimentos pagarem todo o meu custo de vida, eu só trabalho se eu quiser, né? Pois é, muito bom. Olha, a Nicole entrou, Deus abençoe os dividendos. Amém, Nicole. Muito bom. Renata deu oi, a Érica falando de aposentadoria. E aí, gente, dependendo da jornada que a gente constrói, essa independência financeira não precisa vir só aos nossos 60, 70 anos, né? Olha o INSS aí, para mulheres hoje a idade mínima é 62 anos e para os homens 65, né? A gente pode, quem sabe, dependendo do que a gente vai construir de patrimônio, até acelerar essa sensação de independência financeira. A minha meta pessoal, por exemplo, é atingir a minha independência financeira aos 50 anos de idade. Quando eu chegar aos meus 50 anos de idade, eu só quero trabalhar se eu realmente quiser, por tesão, não mais por dinheiro, porque eu quero que meu patrimônio esteja rendendo ali o suficiente para eu não precisar mais trabalhar por necessidade. Eu estou com 34, temos 16 anos pela frente e hoje eu vou falar qual é o momento dessa minha jornada, tá? Então, gente, falando de verdade aqui para vocês, hein? Então, quem estava bem no comecinho eu já falei. Esse mês de maio eu estourei
Eu estourei. Eu tô muito feliz, porque, gente, eu fico muito animada quando eu vejo que aquilo que eu tô ensinando para vocês é realidade, acontece, não é mentira. Eu sou uma pessoa comum, vocês sabem disso. Quem conhece a minha história, falou ZL, São Miguel Paulista, a gente trampando aí, conquistando o nosso espaço, né? Não teve nada demais, não. Então, quando a gente chega nesse patamar, a gente fica feliz demais, pô, né? Oh, vamos comemorar aí, que é só desgraça, né, gente? Então, quando acontece alguma coisa boa, a gente tem que comemorar. Então, antes de eu falar como é que eu cheguei nessa renda passiva esse mês, eu quero saber das pessoas que estão aqui, quem já investe em renda variável com essa mentalidade de sócio, de investidor de longo prazo e já recebe dividendos, já recebe proventos dos fundos imobiliários, para eu saber o nível da galera aí, tá? Para eu já saber quem que recebe e ter uma noção aí de vocês, beleza? Então, gente, ó, a primeira coisa que eu quero falar para vocês a gente não começa pela renda variável, porque ela não tem garantia alguma, ela é extremamente volátil e a gente não sabe quando imprevistos podem acontecer. Se a gente começa por aqui, a gente fica muito exposto, né? Qualquer coisinha, qualquer dor de barriga, você vai precisar resgatar aquele dinheiro e pode ser que você precise em um dia onde o mercado está em baixa. E aí você vai vender os seus ativos por menos do que você comprou e vai ter prejuízo e vai falar que bolsa de valores é uma porcaria e que eu mandei você fazer tudo errado. Então, por gentileza, não faça isso. Ó, a Érica falou que já investe em FIIs, né? Que é a sigla aí para fundos imobiliários, né, gente? Porque é muito longo ficar falando fundos de investimento imobiliário. Então, apresento aí para vocês o apelidinho do nosso queridinho, são os FIIs. Ó, delícia, hein? Ó, Vicky Lucas entrou, Bru entrou, Rochelle, minha cliente maravilhosa, Marcos entrou. Excelente, gente. Chama todo mundo que a gente só tá no começo dessa live aqui, tá? Então, assim, eu tô querendo dar o seguinte recado. Se você se interessou por esse tema, saiba que ele é possível, porque está acontecendo na minha vida e na vida de um monte de gente que eu ajudo. Mas não fique com a ganância na frente dos seus olhos, olá, e nem com aquela sensação de tempo perdido, puta que pariu, só descobri isso agora, já devia ter feito isso há muitos anos, agora eu vou correr que nem uma louca, que nem um louco, para conseguir esse dinheiro, vou fazer loucura, não sei o quê. Não, você não vai fazer isso porque não é isso que eu ensino aqui. Você vai começar pela sua bendita reserva de emergência e eu não vou falar desse assunto aqui hoje porque eu já falei 80 vezes. Até os meus alunos, os meus clientes já vão poder ensinar vocês sobre reserva de emergência. Brincadeira, é só você ir no meu feed, que de umas 2 semanas pra cá eu falei muito sobre esse assunto e eu ensinei vocês construírem a reserva de emergência e investir no lugar certo, para vocês nunca mais terem essa dúvida, tá? Muito bom. Então, se você já tem a sua reserva de emergência e você já está pensando em construir o patrimônio de longo prazo, aí você está no momento de pensar em se abrir para a renda variável, porque esse dinheiro é para a gente usar lá na frente. Não dá para a gente investir algo que a gente vai usar daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque a probabilidade de dar merda é grande. Quem é que podia contar que ia ter uma pandemia, por exemplo, gente? Tava todo mundo achando que 2020 o Brasil ia voar, que, nossa, a gente ia ter uma economia assim parecendo um foguete, né? E foi um foguete que voltou, né? Pois é. E você não pode pensar, né, que não, vou fazer um dinheiro rápido aqui, vou pôr na bolsa de valores. Quem garante, né? Então, aqui é para quem tá pensando lá na frente, daqui 10 anos, daqui 20 anos, dependendo da sua idade, sei lá, quando você quer ter sua sensação de independência financeira, pode ser que seja daqui 30 anos, tá? Então a gente está falando daquele dinheiro que é para ser investido para o longo prazo, eu diria até que o longuíssimo prazo, tá bom? E aí a gente olha para a renda variável, como eu falei para vocês. Na renda variável, tem 2 estilos que a gente, né, investe aí, na maioria das vezes o investidor iniciante comum começa por aí. Fundos imobiliários e as ações, tá? A minha carteira, que deu esse rendimento total aí de R$ 2.205,33 em maio,
ela tem tanto fundos imobiliários quanto ações, tá? É importante a gente dizer isso. O que são fundos imobiliários, gente? Fundos imobiliários nada mais é do que vários imóveis juntos ou um único imóvel que tem uma gestora ali orquestrando, né, todas as decisões em relação àquele imóvel, os inquilinos ou aqueles imóveis, porque pode ter fundo imobiliário com vários imóveis, isso é muito legal. E você pode se tornar cotista, comprar cotas daquele fundo, como se você fosse uma sócia, um sócio, tá? E aí, por você ter comprado um pedacinho, quando o pessoal, os inquilinos pagam o aluguel, você recebe o aluguel proporcional às cotas que você tem. E o mais legal é que você não precisa comprar um imóvel inteiro, né? Lembra, quando a gente quer alugar para uma pessoa, a gente precisa comprar o imóvel inteiro, né? Para poder alugar para alguém. Aqui não, você pode ir comprando pedacinhos. Tem fundo, gente, de FIIs, né? Fundos imobiliários, você pode começar com R$10. Olha que beleza. Juro por Deus, tá duvidando? Você vai jogar no Google aí agora, você para de duvidar de mim, que eu estudo o negócio direitinho aqui para trazer para vocês. Você vai no Google agora, você vai jogar lá fundos imobiliários na Bolsa de Valores, você vai ver que tem, gente, de todos os tamanhos. Tem fundo de R$10, tem fundo de R$900 a cota, tá? Então tem para todos os gostos e você pode começar aí do seu jeitinho. E por que eu acho legal essa modalidade? Porque você acessa um mercado que vocês amam, né? O brasileiro adora o setor imobiliário, porque historicamente, né, gente, a gente sabe que os nossos pais tiveram acesso, né? Os nossos avós tiveram um acesso diferente e os imóveis para gerações passadas foi um jeito ali de realmente você garantir o seu patrimônio, né? Ainda mais em tempos de hiperinflação, você nunca sabe quando seu dinheiro tá bom ou não, né? E se você congela ali num imóvel, pelo menos aquele patrimônio físico é seu. Então isso fez muito sucesso lá atrás, né? As condições eram diferentes. E aí, quando a gente traz para nossa geração, a gente quer fazer da mesma forma. Só que o que eu vejo a galera fazendo? A galera não tem o dinheiro para comprar um imóvel à vista. E aí o que ela faz? Financia. Ah, mas eu estou investindo, eu vou alugar esse imóvel. Tá, mas e os juros que você está pagando do financiamento? Quando você vai alugar esse imóvel, né? E realmente vai fazer sentido toda essa negociação que você fez, né? Olha o tamanho do valor. Então, aqui nos fundos imobiliários, você não precisa ter o valor de um imóvel inteiro. Você pode comprar uma cotinha e começar aos pouquinhos e ir diversificando. E outra coisa legal, você não precisa ficar preso num único imóvel, porque quando você compra um imóvel para alugar, por exemplo, você vai ficar preso ali. É aquela rua, é aquele bairro, é aquela cidade, enfim, né? É aquele inquilino, porque vai ser uma pessoa morando no seu imóvel. Se essa pessoa perde o emprego, não consegue mais pagar o aluguel, você já pensou você ter que lidar com uma ação de despejo, né? Mesmo que você contrate uma imobiliária para te ajudar na gestão do imóvel, meu amor, a hora que um chuveirinho quebrar, precisar fazer alguma coisa, é para você que vão ligar, tá? A própria imobiliária, inclusive. Então, não se iluda. É legal o teu imóvel? É, mas leve em consideração o pacote inteiro. Quando a gente está falando dos fundos imobiliários, tem uma gestora cuidando de toda essa parte burocrática para gente. A gente nem olha para esse tipo de coisa. E se você escolhe fundos imobiliários que têm vários imóveis, se um inquilino para de pagar o aluguel, pode até afetar um pouquinho os proventos que você vai receber naquele mês, mas não vai zerar, porque você vai receber dos demais. Hoje, inclusive, eu fiz um post explicando tudo isso, tá lá no meu feed depois dessa live, você vai lá ver, porque tá bem resumidinho. Então, olha que legal, beleza? Então, os fundos imobiliários são uma ótima porta de entrada para quem quer viver um pouco da renda variável. Porque por ser um setor perene, ele é menos volátil, sabe? Aquela sensação de montanha-russa que as ações às vezes causam na gente, né? Os fundos imobiliários não são tão assim. Então, é um ótimo meio de você enfiar o pezinho aí na renda variável, beleza? Então, só para vocês entenderem. Desse valor que eu falei para você, tô olhando aqui minhas anotações, tá, gente? Porque não dá, né? Na cabeça da gente, já atendi cliente hoje, dá um desconto aí pra pessoa. Desses R$ 2.205,33, R$ 798 vieram dos meus fundos imobiliários, tá? Eu tenho cerca aí de
7 fundos imobiliários na minha carteira, 7 a 8, tá? Não vou lembrar agora de cabeça, mas é tipo isso. E aí, proporcionalmente em relação às cotas que eu tenho de cada um deles, eu recebi esse montante. Não é que cada fundo me pagou isso, tá? Não que não fosse possível, mas eu teria que ter muito mais dinheiro investido para ter recebido isso de cada fundo, tá? Então, esse aqui é na totalidade dos fundos imobiliários, tá? E quanto é que eu tenho investido em fundos imobiliários para poder receber quase R$ 800 de renda passiva? Hoje, arredondando, R$ 155.000. Esse é o valor que eu tenho lá nos fundos imobiliários e que me geraram praticamente R$ 800 de renda passiva esse mês. Muitos vão achar muito, outros vão achar pouco, mas o que eu tenho para falar para vocês é que assim, gente, esse valor ainda está defasado. Por quê? Porque eu tenho fundos imobiliários, alguns que são relacionados a shopping center. Eu vivo brincando, porque tem um fundo que é dono do shopping Cidade São Paulo. Para quem conhece aqui São Paulo, ele fica na Avenida Paulista. E eu moro aqui perto, né, da Avenida Paulista. Então, quando eu vou lá, eu sempre falo, acho que essa maçaneta aqui é minha. Porque eu tenho um pedacinho daquele shopping, né? Quem sabe, né, de repente, sei lá, né, gente, uma torneirinha ali é minha, né? E isso é muito legal, porque os imóveis são de verdade. Quando você vai estudar, você olha os imóveis, né? Isso é muito legal, eles existem, né? Ó, o Pedro Henrique falou a mesma coisa, que ele também faz isso. Você é besta para fazer isso? Lógico que não. Nós somos donos de um pedacinho daquele shopping, sim. O que você tá rindo, Érica? Não entendi. Ó, o Gerson fez carinha de... O que é isso, Gerson? Você se assustou com os valores? Foi isso? Beleza. Gente, mas ó, Sam, então ficou fácil. Você tem 150.000 lá, então aí acabou, vou sair dessa live. Não, você não vai sair dessa live. Sabe por quê? Porque eu não comecei com 155.000. Eu tô aqui para te mostrar a jornada, só que ela leva tempo. Me dá a oportunidade de te mostrar, tá bom? Eu comecei a investir em 2015, há 6 anos atrás. Naquela época, eu fui fazer a minha reserva de emergência. Eu realmente segui as melhores práticas, tá, gente? Aí eu fui experimentando outros ativos de renda fixa, fui aprimorando, fui estudando, comecei a estudar sobre renda variável, e eu falei, interessante esse negócio, mas eu não me sentia segura para começar. E beleza, fui caminhando, 2016, 2017, em 2018, quando eu já estava estudando bastante sobre esse tema e eu estava buscando uma oportunidade para iniciar no mercado de renda variável, nós tivemos um evento fodido aqui no Brasil que parou o nosso país. Quem vai lembrar aí da greve dos caminhoneiros? Maio de 2018, eu me lembro como se fosse hoje. Infelizmente, por conta daquilo que aconteceu, a nossa bolsa de valores despencou. E aí eu tinha aprendido já que o bom investidor, ele aproveita as quedas para comprar boas empresas num preço bem baratinho. E eu falei, meu Deus, eu já embacei aqui, ó, lembra lá, né? Comecei a investir em 2015, a gente tá falando de 2018. 3 anos para eu iniciar na renda variável. Falei, não dá para embaçar mais, é agora ou nunca. Naquela época eu não conhecia essa mentalidade do investidor. Eu achava que na bolsa de valores era só especular, comprar barato, vender caro e fazer um lucrinho ali no curto prazo. Então eu entrei, comprei, ó, a minha primeira ação, hein? Não, peraí, eu quero saber, quem sabe aqui qual foi a primeira ação que eu comprei? Eu quero ver quem acompanha os meus cursos, as minhas outras lives, porque eu já falei, hein? Vou esperar vocês responderem. Ó, o Pedro Henrique aqui. Bom lembrar que com esse valor de 155.000, geralmente não dá para comprar nenhum lote de terra dependendo da localização. Disse bem, né? Dependendo da localização. Às vezes num lugar mais afastado, no interior você até consegue, né? Mas dependendo você não consegue. Ó, o Gerson falou, tensa essa greve. Foi tensa mesmo. Ó, a Érica já chutou aqui. Itaú. Quem dá mais? Quem quer imaginar aí qual foi a primeira ação que eu comprei?
Olha, a Lélia tá aqui. Gente, a Lélia é uma fofa, super buscando a sua independência financeira também, tá sempre aqui com a gente. Muito bom. Ó, o Gerson e o Pedro Henrique. Petrobras. Foi essa mesmo. Ai, gente, foi Petro. Porque eu não tinha muita referência e eu sabia que Petro era uma grande empresa, né? Eu achava que, bom, pelo menos aqui eu já sei onde eu tô me metendo. E, além da greve dos caminhoneiros, naquela época, o presidente da Petrobras também pediu para sair. E, normalmente, quando o mercado recebe esse tipo de notícia, fica uma certa sensação de instabilidade e o preço das ações vai lá para baixo também. E aí eu aproveitei, minha gente, o mercado já estava uma bosta por causa da greve dos caminhoneiros. Aí vem o presidente da Petrobras e pede para sair. As ações foram lá para baixo. Eu peguei naquela época R$ 5.000, que para mim, naquela época, já representava um valor que eu podia arriscar. Eu já tinha minha reserva de emergência, eu já tinha os meus investimentos de renda fixa focados nos meus projetos de curto e médio prazo. Então, aquele dinheiro ele já estava meio que rolando. Lembra que eu já estava investindo há 3 anos? Então, eu já estava com uma graninha. Então, eu peguei esse valor, eu fechei o olho assim, ó, seja o que Deus quiser. E eu investi R$ 5.000 na Petrobras naquela época. E aí, gente, foi muito legal, porque realmente foi uma grande vaca leiteira para mim naquela época, porque eu comprei ela muito barata, depois eu fui vendendo elas aos poucos para ir garantindo lucro. Só que eu comecei a perceber que para eu acompanhar e vender na hora certa, comprar na hora certa, eu tinha que ficar olhando ali o mercado, tentando aprender aqueles gráficos malucos, sabe? Quem já viu aqueles gráficos da Bolsa de Valores? Ai, gente, eu comecei a ficar muito doida e eu trabalhava, né? Eu ainda não tinha pedido demissão para empreender. Eu trabalhava numa empresa, eu era gestora lá, não tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Às vezes ficava com os meus meninos de TI lá de madrugada. Então, assim, não dava tempo de acompanhar, né? E eu comecei a fazer merda. Comecei a vender errado, a perder dinheiro, porque eu tava com essa cabeça de especulação, não sabia a hora de entrar e sair direito. Não sabia o que era stop gain, stop loss. Se você não sabe, vai pesquisar depois. No meu curso de investimentos para iniciantes, eu ensino o que é. Eu não ensino você fazer trade, mas eu ensino o que é para que você escolha o método que você quer entrar na Bolsa de Valores. Então eu percebi, eu falei, meu, isso aqui não é para mim, eu vou sair dessa porra. É o que eu imaginei. Só que aí, uma luz iluminada na minha vida, né? Eu estudando, correndo atrás de informação, eu descobri que a gente pode ser investidor na Bolsa de Valores, que é um estilo inglês chique. Você vai pesquisar aí, ó. Não, chega aqui. Buy and hold. Nossa, não, meu inglês tá magnífico. Quem fala inglês aí? O Gerson fala que eu sei. Falei certo? Buy and hold em inglês é comprar e segurar. Significa você comprar a ação e não ter vontade de vendê-la. Você quer construir patrimônio, você quer que essa empresa valorize, você acredita no negócio dessa empresa, você acredita no setor em que ela está e você está comprando ela para o longuíssimo prazo. E você, inclusive, está de olho na distribuição de lucros dessa empresa. Quem nunca? Sabe, gente, quando a gente é funcionário de uma empresa e a gente recebe a distribuição de lucros, cada empresa chama de um jeito, né? PLR, PPR, sei lá, né? Não sei o quê. Fala aí a sigla da tua empresa. Acontece a mesma coisa, só que você na postura do acionista. Você não precisa ser funcionário da empresa. Gente, a hora que eu descobri esse troço, eu falei, minha gente, o que eu estava fazendo da minha vida até hoje? Peraí, porque se eu escolher boas empresas e eu estou pensando nelas para o longuíssimo prazo, para minha aposentadoria, eu não preciso ficar neurótica acompanhando as notícias como se não houvesse amanhã, tentando adivinhar gráfico, porque essa empresa não vai desaparecer de hoje para amanhã. Né? Você estuda aquela empresa, segue a recomendação
de uma corretora, de um analista CNPI independente, alguma coisa assim, você compra e você só faz a manutenção daquilo a cada 6 meses, uma vez por ano, dependendo. Porque é muito difícil a empresa perder a sua base, que é o que a gente chama de fundamentos, de um dia para o outro, gente. Pode acontecer, pode, às vezes um escândalo, né, de corrupção, algo que faça as ações despencarem de um dia para o outro inesperadamente. Mas isso é raro, né? Olha aí de quantas empresas tem na Bolsa de Valores e o quanto a gente realmente ouve sobre isso. Quando eu descobri isso, eu falei, pronto, achei. Agora, o que eu vou focar é isso, é aprender a escolher boas empresas que sejam vacas leiteiras para me dar o leitinho lá na frente, que são os dividendos, os proventos. Olha, mais gente entrou aqui. Ó, o Gerson falou que eu falei o inglês certinho. Excelente, Gerson. E aí eu mudei, gente, totalmente o meu jeito de investir. Porque eu parei de especular. Às vezes até fazia um swing trade ou outro. Quando eu vejo alguma oportunidade na bolsa, sigo alguma orientação de carteira recomendada de corretora, às vezes eu até faço, até hoje, mas é muito raro, porque não é mais a minha vibe. Eu nem tenho tempo muito para isso. Realmente o meu foco tá na renda passiva, né? Então eu comecei a mudar o meu jeito de comprar ações. Eu comecei a comprar empresas que já estavam consolidadas no mercado, que já tinham muitos anos de vida, então elas já se provaram ao longo do tempo, já passaram por diversas crises e continuavam aí, né? De setores que a gente sabe que historicamente tem uma certa estabilidade, né? Por exemplo, quem que vive sem energia elétrica hoje, gente? Difícil, né? Então o setor elétrico, ele é um setor perene, né? Dificilmente, do nada, todas as empresas de energia elétrica vão acabar, porque a nossa sociedade depende disso, né? Outro setor aí, sistema bancário, né? Olha, pode falar o que for, os bancos estão aí, né? Lucrando milhões, trilhões, enfim. Enfim, várias áreas aí, telecomunicações, quem é que fica hoje, gente? Sem internet, sem celular? Não tem como. Então tem setores que você já entende que para o longo prazo são ótimos de você ter na sua carteira, né? E essas empresas mais consolidadas, que já têm anos de estrada, normalmente elas já distribuem os seus lucros. Empresas muito novas, elas estão preocupadas em crescer, em se manter. Então elas evitam distribuir lucros, elas reinvestem o lucro. É bom também, né? Lá no longo prazo, elas podem se tornar boas vacas leiteiras, mas a gente vai ter que acompanhar para ver, né? Então você pode ter empresas novatas, como, sei lá, Banco Inter, Pets, Melius na sua carteira? Pode, mas concorda que são empresas novas, que ainda não se provaram ao longo do tempo? Então eu sugiro que você tenha pedacinhos pequenos, porque elas não vão ser as vacas leiteiras, pelo menos não de agora. Pode ser que sejam lá na frente, né? Então foi isso que eu fui fazendo. Em paralelo, quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a descobrir os fundos imobiliários. Tinha um amigo, inclusive, que já investia e falou sobre isso comigo, me explicou como é que funcionavam os fundos imobiliários, que eu falei para vocês agora no começo. E aí eu comecei a comprar de pouquinho em pouquinho, gente. Comecei a inverter o meu jeito de investir, né? Não fiquei só focada ali na renda fixa, comecei a focar no meu longo prazo e todo o dinheirinho que sobrava ia para comprar ações e fundos imobiliários. Sim, R$100, vamos! R$500, vamos! Né? E assim, olha, a Isa tá aqui, que linda! Bela companheira aí da área financeira, a Cintia entrou, o Tom entrou, muito legal ter vocês aqui, gente. E aí, por isso que eu falo para vocês, esse patrimônio não começou de hoje, entende? Lembra que eu tô falando de uma jornada que vem desde 2018? Todo o dinheiro, gente, 13º, bônus de empresa, tudo, tudo. Dinheirinho de aniversário, quando a pessoa não sabe o que te dá e te dá dinheiro, sem conto. Renda passiva. Entendeu a estratégia? É assim. E aí, o que acontece? Quando você começa a receber a renda passiva, o segredo é que nesse momento você ainda não precisa usufruir dela. Você está trabalhando, o seu trabalho está fazendo o rolê.
Então, o que que você faz? Você reinveste esse valor e a bola de neve começa a ficar surreal. Você aporta do seu salário, você aporta desses dinheiros que vão aparecendo e você ainda reinveste tudo aquilo que você recebe. Gente, vocês não estão entendendo o que que é isso aí. Isso, no longo prazo, desde 2018 até aqui, resultou nessa carteira, né? Então, como é que eu cheguei no outro valor, né? Eu falei para vocês que quase R$ 800 desses 2.000 e tanto vieram dos meus fundos imobiliários. R$ 1.400 vieram das minhas ações, tá? E quanto que eu tenho em ações hoje que me proporcionaram essa renda passiva? Mais ou menos R$ 180.000, tá? A grande questão aqui que eu acho que é importante falar é o seguinte: os fundos imobiliários, gente, eles têm uma recorrência de pagamento muito interessante. Eles são obrigados a repassar, distribuir os lucros a cada 6 meses, pelo menos. Mas, normalmente, eles fazem todos os meses. Raramente um fundo imobiliário não paga mensal, tá? Desde que eu invisto, eu só vi isso acontecer agora na pandemia, quando os fundos de shopping, principalmente no começo do ano passado, lá entre março e abril, sofreram demais com todos os fechamentos e eles não pagaram, tá? Eu tive fundos na minha carteira que naquele mês de, acho que abril principalmente, não pagou. Mas como eu tinha outros fundos que não eram só de shoppings, né? Tinha de galpões logísticos, que são aqueles empreendimentos enormes que empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza têm que alugar para poder ter os seus estoques e mandar para o Brasil inteiro através do comércio eletrônico, né? Não adianta você vender só online se você não tem estoque, você precisa estocar isso em algum lugar. O que teve boom ano passado? Vendas online. Então eu perdi de um lado porque eu tinha fundos de shopping, mas eu ganhei de outro porque eu tinha fundos logísticos, né? Olha que legal, vem aí a diversificação, né? Então, esse outro dinheiro veio das ações, só que o que acontece? Esses R$ 800 mais ou menos que vem aí dos fundos imobiliários caem todos os meses na minha conta. De verdade, todo mês cai lá, com algumas variações. Já R$ 1.400 de ações não é todo mês. Então, você presta atenção nisso. Ó, tá aparecendo até espinha. Jesus. Você presta atenção nisso que eu tô te falando. As ações, gente, as empresas distribuem os seus lucros de forma aleatória. Cada empresa decide como ela vai distribuir o seu lucro. Ela pode distribuir uma vez por ano, ela pode distribuir 2, 3 vezes ao ano, depende muito de cada empresa. O que aconteceu em maio que eu tive esse boom, tá? 2 empresas de companhias do setor elétrico pagaram uma enxurrada de dividendos, tá? Que empresas foram essas? Taesa e Transmissão Paulista. Eu vou deixar os nomes aqui para vocês estudarem. Quem sabe vocês gostam dessas empresas, né? Mas vale reforçar, gente, que eu não recomendo ativos. Por quê? Porque eu não sou uma profissional cadastrada para isso. Não é a minha profissão. Isso aí vocês têm que ir falar com um analista CNPI, seguir a carteira recomendada de uma corretora ou assinar uma casa de análise, como por exemplo, sei lá, Eleven, a Suno, a Nord, porque ali tem analista CNPI que eles sim podem escrever relatórios para vocês saberem se aquela carteira de ações funciona para você ou não. Vocês não copiem a carteira do amiguinho, hein? Tá cheio de gente com carteira parecendo um Frankenstein porque saiu copiando do influenciador tal, do influenciador não sei o quê. Quando vê, tá aquele show de horror. Hoje vocês já têm mecanismos para isso, hein? Olha lá. Mas essas 2 empresas, como eu falei para vocês, são de um setor perene. Elas estouraram no pagamento de dividendos, tá? Em terceiro lugar, eu tenho empresas de varejo que também pagaram bons dividendos, não foram tão bons quanto dessas 2 empresas. Aliás, pulei, teve banco, tá? Teve banco sim antes, tá? Em segundo lugar, bancos. Em terceiro lugar, o varejo. E em quarto lugar, construtoras. Culminou, olha que interessante ter uma carteira balanceada. Já pensou se eu tivesse tudo numa única empresa ou num único setor? Eu não ia aproveitar tudo isso, né? Então, culminou de, na minha carteira, eu ter setor elétrico, setor financeiro,
o setor de varejo, construtoras. E aí, nesse mês de maio, eu tive essa enxurrada de pagamentos. Acontece todo mês? Não, tá? Tem meses que eu recebo R$100 só das ações, tem meses que eu recebo R$300, tem meses que eu recebo R$500, tem meses que acontece o que aconteceu esse mês, R$1.400 só de renda passiva, vindo de ações boas pagadoras de dividendos, aí as nossas vacas leiteiras, tá? Então, o que é importante disso aqui, né? Gente, olha que delícia você já começar a experimentar aos pouquinhos a sensação da independência financeira. Fala aí pra mim, me dá uma noção do que esse valor que eu recebi esse mês, que foi R$ 2.205,33, o que você faria com esse valor? O que daria para pagar aí do seu custo de vida? Eu vou dizer do meu, tá? Do meu custo de vida, se eu recebesse todos os meses esse valor, olha que beleza, já pagaria o meu aluguel e pagaria, olha, o meu mercado, viu? O meu mercado básico, assim, sem comprar muita coisa importada. O mercado do dia a dia pagaria numa boa aqui pra mim. Entendeu o que é ter renda passiva? Então significa que, olha, conforme você vai construindo isso, você nem precisa mais ganhar aquele salário alto que você ganhava, porque parte das suas contas estão sendo pagas já pelos seus rendimentos, né? Então, o fundo imobiliário você consegue olhar mês a mês bonitinho, né? Já as ações você precisa olhar meio que de uma forma anual, né? Você pega aí a quantidade de dividendos que você recebe ao longo do ano, depois você divide por 12 meses, e aí você vai saber uma média de quanto você está recebendo de dividendos das ações, né? Porque as ações, como eu falei para vocês, não pagam todos os meses certinhos, né? Olha o Pedro Henrique aqui dando um exemplo, dá quase o meu salário, é isso aí mesmo, eu sei. Já pensou, gente, né? Hoje, quem sabe que eu pedi demissão para empreender, né? Não tem salário não, tá, minha gente? É um salário assim, ó, no começo, para quem tá empreendendo, viu? Um dia eu conto melhor para vocês os bastidores do empreendedorismo, tá? Porque no começo, né, gente, é muito investimento da nossa parte para fazer o negócio dar certo, né? Então, eu te diria que você tá mais rico que eu aí, viu, Pedro? Ai, muito bom. Ó o Pedro falando, eu fiquei muito feliz, muito bom. A Érica aqui falando, viva a bola de neve, muito bom, muito bom. Então é isso, gente, pensem aí, né? Se você pensa, eu quero comprar um imóvel para alugar. Olha aí, 155 mil pode ser um pequeno imóvel em algum bairro mais tranquilo, no interior, ou um bairro mais periférico, ou então um imóvel menor, né? E você estaria recebendo um aluguel compatível, só que tendo todo aquele trampo que eu falei no começo, de gerenciar esse imóvel, de ter que lidar com o inquilino, né? Eu não passo por nada disso, eu só recebo isso lá na minha conta e pronto, entenderam? Então, se você quer começar a construir a sua renda passiva, a hora é agora, porque todo o dinheiro que você investir agora vai fazer diferença lá na frente. E se tem uma coisa que funciona bem quando a gente está falando de juros compostos, minha gente, é o tempo. O tempo e os aportes juntinhos ali, ó, com a rentabilidade, fazem a mágica acontecer. Então, se você ainda não começou, se você tem muito receio de renda variável, o que eu te diria é: nem todo mundo precisa acessar a renda variável do mesmo jeito. Você pode comprar as próprias ações, né, os fundos imobiliários, mas se você não quer aprender, não está afim de ir lá, entrar, ficar mexendo na bolsa de valores, você pode acessar através dos fundos de investimento. Tem fundos de investimento multimercado, tem fundos de investimento de ação. E aí você aproveita indiretamente desse mundo, né? Tem um gestor ali tomando decisões de compra e venda de ativos e você vai comprando cotas daquele fundo e tal. A única coisa é que você não vai receber os dividendos como eu recebo, né? Então, né, tem que pesar. Se você quer receber os dividendos dessa forma, o ideal é que você aos pouquinhos vá se abrindo para o mundo da renda variável. E você não precisa ter a sua carteira inteira em renda variável. Você pode ir aos pouquinhos. Lembra que eu falei lá no começo? Quando eu peguei um pedacinho, e aí eu fui aprendendo, fui testando, fui quebrando a cara, fazendo merda, aprendendo, né? Indo, voltando e tal. Exatamente.
Então, depois disso, quando eu me senti segura, que eu já tinha entendido como é que funcionava, eu passei a aportar cada vez mais. Mas não precisa ser uma sangria desatada, entendeu? E é aos poucos. Então, hoje, eu recebo esse valor. Agora, imaginem, eu tô com 34 anos. Se a minha independência financeira é aos 50, eu tenho 16 anos pela frente. O que vocês acham que vai virar esses 2.000 e tantos reais de renda passiva? Quem chuta aí? Ai, muito bom. Entendeu porque tem que ter visão de longo prazo? Eu gosto muito mais dessa estratégia, gente. Ela é mais tranquila, não exige que você gaste tanto tempo nisso, porque eu sei que você tem a sua família, você tem o seu trabalho e o que vai te enriquecer de verdade é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta e você aporta todos os meses. Os juros compostos, eles só vão alavancar, mas não são eles que fazem a mágica sozinho. Então você tem sim que se qualificar, trabalhar, porque é daí que vai vir a sua riqueza, né? Os investimentos estão aí para te apoiar. Eu preferi muito mais esse estilo porque eu achei que combinou mais com a Sam, né? Eu não queria ser trader, não combina comigo, né? Não é o meu tesão, não é o meu trampo. Então foi esse caminho que eu descobri. Legal, quero dúvida, gente. Quem quer perguntar alguma coisa, fica à vontade aí no chat, que eu respondo para vocês. Mas a ideia desse papo aqui foi mostrar para vocês de que é possível, né? Isso que a gente ensina para vocês e que às vezes você acha que está muito distante da tua realidade, eu te mostrei aqui que é possível, só que você tem que dar tempo ao tempo, lembra? É uma jornada minha que começou há 6 anos atrás, não é de agora. Por isso que está dando certo, porque eu estou sendo paciente, eu estou aprendendo, né? Cada vez mais a consciência, a mentalidade vai mudando, né? Então, às vezes são sacrifícios temporários que vão trazer grandes resultados lá na frente. Então, falem aí, quem tiver dúvida sobre esses valores, sobre esses itens, quero ouvir vocês, quero saber quem já recebe renda passiva, quem não recebe. A meta de vocês já têm uma meta? Ó, o Tom tá falando assim, Sam, pasme, eu tenho um dinheiro numa conta corrente. Estou passada. Menino, não faça isso. Ó, depois você volta aqui no começo da live que eu ensinei o caminho de chegar até aqui, né? Não é já indo direto para renda variável, mas você tem tudo para chegar lá, quem sabe até ultrapassar esses números que eu falei, viu? Você sabe calcular o quanto você quer ter aí de patrimônio para viver de renda passiva lá na frente? Ó, eu vou fazer uma aula. Essa aula vai ficar exclusiva, ela vai estar disponível daqui uma semana e meia, vocês vão poder assistir direitinho como faz o cálculo para chegar no patrimônio da renda passiva de vocês e depois fazer o cálculo de quanto vocês têm que guardar todos os meses, investir todos os meses para chegar nesse patrimônio na idade que vocês querem, tá? Essa aula tá no forninho. Eu tô gravando ela, tá ficando bem bonitinha pra vocês. Vai ser gratuita, vocês só vão ter que se inscrever lá pra fazer a aula. Porque, né, minha gente, é todo um conteúdo aqui, não é assim de mão beijada também, né? Vocês têm que estudar aí, por favor, né? Ó, a Dani Gonçalves falando, ajude-nos. Me fala direito qual que é a ajuda, Dani. O que eu posso te ajudar? Eu falei bastante coisa aqui que se vocês colocarem na prática já vai ser muito bacana. Então, me explica melhor qual que é a ajuda que você precisa que eu tento colaborar mais aqui. Ó, a Lélia, né? O idoso que começa agora, como que pode ser melhor, né? Dado o tempo que resta. Bom, Lélia, nesse momento, o que eu diria para você é que talvez você tenha que fazer aportes um pouquinho maiores, infelizmente, né? Porque o tempo já não tá tão mais a favor, dependendo da idade onde você quer ter essa renda passiva. Se você tiver energia, saúde, enfim, tenta fazer um sacrifício temporário de fazer uma renda extra, de levantar mais dinheiro, quem sabe até o empreendedorismo, não sei, a gente tá com uma expectativa de vida tão diferente de antes, né? Os 60 de hoje não são os 60 de antes, os 70 também não, né? Então o céu é o limite.
Eu pensaria nesse sentido. Poxa, tá bom, despertei, entendi tudo isso agora. Eu quero aumentar o meu patrimônio. Precisamos aumentar a renda. Óbvio que tem aquelas dicas também de deixar o orçamento mais enxuto, mas às vezes, né, já cortou tudo, já fez tudo que tinha que fazer. Não tem muito milagre, né? É realmente passar a ganhar mais dinheiro. E de repente, pode sim ser uma parte da estratégia pensar numa previdência privada, tá? Com fundos também multimercados, fundos que são mais expostos ao mercado de ação, pode te ajudar por conta aí da estratégia do tempo, né? Por isso que é bom conversar com um bom corretor de seguros, de repente com os cálculos faz sentido você também, além de construir esse patrimônio em renda variável, colocar um produto de previdência privada, tá bom? Ó, a Dani falando, né? Renda passiva, comentou agora. Aí o curso. Gente, vai ter o curso, tá? A gente vai calcular. Esse de calcular eu já posso dar um cheirinho para vocês agora, tá? Quando vocês querem saber o valor do quanto vocês querem ganhar, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar, pode pegar a calculadora aí ou escrever em algum lugar para vocês lembrarem depois, tá? O valor que vocês querem receber de renda passiva. Então, vamos supor que seja, sei lá, 3 mil reais, porque ainda vai ter uma merrequinha de INSS, não sei o que, 3 mil reais tá legal. Esse valor que você quer receber de renda passiva, vocês vão dividir, continha de divisão mesmo, tá? Operações simples matemáticas lá da nossa escola, olha que beleza. Divide esse valor por 0,3%, tá? Você vai descobrir o patrimônio que você deve chegar, tá? Nesse exemplo, deixa eu ver se eu consigo calcular aqui rapidinho para vocês, ó. 3 mil dividido por 0,3% vai dar R$1 milhão, tá? Então, se essa pessoa acumular ao longo da vida o valor de R$1 milhão, ela consegue tirar tranquilamente R$3 mil de renda passiva todos os meses. Por que eu uso 0,3% no cálculo? Porque essa seria uma estimativa de uma rentabilidade moderada, já batendo um pouco dos custos, né? Inflação, imposto e tal. Porque se você trabalha com um número absoluto, você consegue até uma rentabilidade maior. Só que depois é ilusão, né, gente? Vai descontar um monte de coisa. Então, 0,3% ao ano, ele já dá, ou ao mês, desculpa, ele já dá esse valor, tá? Pô, Samela, mais 1 milhão? Se eu soubesse, eu nem tinha assistido essa sua live, né? Primeiro que assim, gente, a gente já trabalha na casa do 1 milhão ao longo da nossa vida, que a gente não percebe. Coloca no papel tudo que você já deve ter comprado ou ainda vai comprar, como por exemplo, um imóvel, os carros, os aluguéis, tudo que você foi fazendo ao longo da sua vida. Tenha certeza que você vai chegar perto do 1 milhão e ainda pode ser que você até ultrapasse. Uma pessoa que tem um imóvel de 500 mil reais, se ela financiou, ela deve ter pago aí uns 700, 800 mil reais nesse imóvel. Já está super perto do 1 milhão. Só que a gente se acostumou com 1 milhão contra nós, né? Nas dívidas, nos custos, né? No que a gente chama de passivos, né? Que são aquelas coisas que não nos geram renda, elas nos geram custos na realidade. O que eu estou propondo aqui é inverter essa ordem. Vamos viver, vamos ter nosso imóvel se a gente quiser, comprar nosso carro se a gente quiser, mas em paralelo, vamos construir o nosso patrimônio financeiro, porque o INSS não vai ser suficiente, gente. Se você acha que isso aqui é balela, comece a se preocupar com a sua aposentadoria. Hoje, cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. Um salário mínimo são R$ 1.100, gente. Dá para viver gostoso com R$ 1.100? R$ 1.100, galera, não vai dar nem para pagar o plano de saúde da pessoa idosa. Então isso é muito sério. Por isso que a gente tem que começar o quanto antes, porque daí a jornada se torna mais leve, porque os juros vão fazendo boa parte do processo pra gente. Se você tá na casa dos 20 anos e tá aqui nessa live, começa para ontem. Se você tá com 30, se você tá com 40, faça isso já, porque a sua aposentadoria, o seu eu do futuro,
vai te agradecer bastante, tá? Se você tá com 50, se você já tá chegando perto, não desiste. Pense em alternativas, busca ajuda de um bom planejador financeiro pessoal, que eu tenho certeza que alguns caminhos vão se abrir aí para vocês, tá? Olha, a Dani Gonçalves falou que um plano de saúde é em média R$500. Eu não sei que plano é esse, tá, Dani? Como eu sou planejadora financeira pessoal, eu costumo ajudar muitas pessoas aí no dia a dia e inclusive a comprarem, né, a adquirirem seus planos de saúde. E um bom plano de saúde para um idoso não é R$500, tá? Pode ser que esse plano tem algumas restrições, de repente é enfermaria, não é apartamento, não sei quais são os hospitais, quais são os exames que ele cobre, mas eu tô falando de um plano que a pessoa se sinta segura, tenha certeza que passa da casa dos R$1.000, tá? Óbvio que se achar mais barato e for um bom plano, excelente, né, gente? Mas mesmo assim, mesmo que você pague R$500, se você ganha 1.100, ficaram R$600 para você fazer todo o resto. Comer, passear, viajar, comprar roupa, presentear as pessoas que você ama nas datas importantes, né? Gente, não dá, né? Então, pensem que a hora de começar é agora. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa questão da renda passiva, que vocês tenham se inspirado na minha história, para que vocês também comecem a construir o patrimônio de vocês. E essa aula gratuita que eu falei que eu vou soltar, aí vai explicar também o cálculo de quanto vocês têm que calcular para investir todos os meses e chegar até esse patrimônio que eu ensinei vocês calcularem aqui, tá? Não vou me arriscar a fazer isso agora, porque é um cálculo mais complexo, a gente precisaria de uma ferramenta, e lá eu vou mostrar para vocês, e aqui a gente poderia cair no erro, tá? Mas nessa aula vocês vão ter, fiquem tranquilos, tá bom? Gente, muito obrigada para todo mundo que ficou aqui. Toda vez que você ganhar uma renda passiva, comprar uma açãozinha, um fundo imobiliário, eu quero que você me marque, coloca lá até para incentivar outras pessoas. Tem um monte de gente que não sabe que isso existe e às vezes é um belo exemplo que vai mudar tudo e você pode ser essa pessoa inspiradora na vida de alguém, viu? Olha lá, a Érica agradecendo, bom saber que é possível, cada um na sua realidade. Exatamente, Érica. Olha lá, a Dani falando, ansiosa para o curso, tem data? Essa aula gratuita deve sair no mais tardar até dia 15 de junho, tá? O curso de investimentos para iniciantes deve sair em julho. E aí eu vou avisando vocês porque eu realmente estou revendo. Provavelmente a gente vai fazer de um jeito totalmente diferente do que eu já fiz aqui. Vai ficar muito legal. Então eu estou fazendo bem bonitinho para vocês realmente aprenderem e ir para a prática assim como eu fui, tá? Carol, obrigada. Lélia, obrigada. E é isso, gente. Boa noite. Tchau!